Oiê, eu sou a Carla, aqui do Nutrição de Cães e Gatos, e hoje a gente vai falar sobre cães com doença renal crônica. Você sabia que muitos dos pacientes renais acabam perdendo peso durante o seu tratamento e esse problema não é necessariamente por causa da escolha da ração? Isso acontece principalmente por erros de estratégia no processo de tratamento nutricional desses pacientes. E a grande questão é, a maior parte da abordagem que acontece nesses pacientes acaba não sendo personalizada. E o ponto principal é a personalização de todo o processo de consumo energético desses pacientes, levando em consideração a palatabilidade desse alimento que você vai escolher e também a energia que cada um desses pacientes deve ingerir. A grande questão, normalmente com o avançar da doença crônica renal, esses pacientes acabam perdendo a vontade de comer. Ou seja, eles precisam de alimentos cada vez mais palatáveis para que eles ingiram a quantidade de calorias, a quantidade de energia que eles precisam para um dia, para que não aconteça essa perda de peso. E isso também leva a perda muscular, os animais começam a ficar com um processo de caquexia, porque começa um processo de catabolismo dentro desse organismo e acaba que ele tem perda de massa muscular e também redução no apetite, que é uma consequência deste avanço do decorrer desta doença. A grande questão, a subalimentação que acontece nesses pacientes, acontece principalmente por um problema de receio da ingestão de proteínas, receio da introdução de hipercalóricos na dieta desse paciente, o medo de introduzir alimentos calóricos, o medo da introdução das proteínas. E a grande questão, a alimentação do doente renal crônico deve ser personalizada e cada paciente deve ingerir a quantidade que é adequada no seu dia. E isso reduz essa perda de peso e o grande problema que a gente quer tratar aqui nesse vídeo, a subalimentação dos cães com doença renal crônica, né? E o grande problema é interessante passar por um nutrólogo veterinário que mexa com essa parte de nutrição clínica, ou com um nefro, ou com um clínico muito bem orientado, porque esses pacientes eles precisam do que a gente chama de monitoramento, ou seja, esses pacientes eles devem passar uma maior recorrência pelo médico veterinário para a gente avaliar as questões físicas, avaliar o score corporal, né, se ele está perdendo peso ou não, a avaliação do score muscular para saber se esse animal está no processo de sarcopenia, né, se ele está perdendo massa muscular, o que é extremamente ruim para um paciente crônico, e acontece tanto em pacientes com doença renal crônica, acontece em animais com diabetes, acontece no processo de senilidade, né? Ou seja, no processo do envelhecimento dos pets, também a gente tem essa redução da massa muscular e esse ponto é um ponto bastante importante da gente monitorar. E assim a gente fazer os ajustes necessários para a alimentação deste animal em específico e também fazer a individualização da dieta. Isso é bastante importante para que a gente tenha um animal mais rígido, né, mais saudável durante todo o processo, que a gente tenha uma longevidade maior, que a gente tenha uma maior eficiência no tratamento do doente renal, né? E a grande questão, na prática clínica dos nutrólogos principalmente, acabam sendo encaminhados para a gente animais que já estão num processo mais longo da doença renal crônica. A gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre os estágios da doença renal crônica, o estadiamento da doença renal crônica, e esses pacientes acabam vindo já mais
adiantados nesses estágios e já vem com uma perda muscular bastante significativa. E a gente precisa fazer um trabalho bastante estratégico para que a gente consiga melhorar essas condições, né? Já que a perda muscular é o que a gente tem de mais importante nesse processo nutricional, que é onde a gente precisa fazer uma alteração e uma adequação de manejo bastante importante. E o manejo nutricional do doente renal crônico não é padronizado, tá? A gente não tem uma receitinha de bolo. Como a gente está conversando desde o início desse vídeo, ela precisa ter uma estratégia individualizada, uma personalização do processo nutricional para cada um dos pacientes crônicos que a gente vai ter, né? E se você, veterinário, gosta desse assunto, se você tem interesse em saber mais sobre estratégias e manejos nutricionais, não deixa de ver os nossos próximos vídeos. A gente vai discorrer bastante sobre diferentes casos clínicos aqui no canal. E você também, tutor, tem interesse em saber questões de manejo para você melhorar a qualidade de vida do seu pet, não deixa de seguir aqui esse canal, tá bom? Nos próximos vídeos a gente vai falar também sobre quais são os cálculos que a gente precisa fazer, né? Tô falando tanto dessa estratégia, o que a gente precisa saber dessas questões estratégicas, né? Para que a gente consiga fazer com que esse paciente tenha uma qualidade de vida maior, né? Mas quando ele chega no nosso consultório, já sarcopênico, né? Já com essa redução de massa muscular, já com essa redução da questão da ingestão de proteínas, o que a gente pode fazer para melhorar? Eu tô aqui nesse vídeo hoje para vocês para passar o primeiro gatilho, o primeiro ponto de ser avaliado, o primeiro ponto para ajudar nessas questões, né? Chegou já o paciente para você e esse paciente acaba que tem questões de perda de peso, perda muscular, sarcopenia, né, caquético, com anorexia, ou seja, com redução de apetite ou um apetite mínimo. O que a gente tem que fazer com esse paciente, né? O primeiro ponto, aí a gente avalia que a conduta inicial, né, o funil do tratamento, ele se deve exclusivamente ao protocolo da avaliação dos sintomas laboratoriais. Normalmente, esses pacientes tiveram uma avaliação principalmente direcionada às funções renais e não uma avaliação que fosse direcionada não somente à ureia, à creatinina, à SDMA, e também o conjunto do bem-estar em relação à ingestão de energia, à ingestão de proteínas e também a minimização dos efeitos colaterais que a gente tem do avanço da doença, né? Que são exatamente esses que a gente já está comentando aqui no vídeo. E o ponto principal de tudo isso, né? O que a gente precisa fazer para que a gente consiga esse manejo mais adequado? Ponto 1, evitar que esse paciente tenha redução na ingestão de calorias. Esse paciente, caso ele não queira ingerir a refeição completa do dia, de acordo com a base de cálculo já feita pelo profissional que o acompanha, ou então que o paciente precisa ingerir uma quantidade maior de calorias durante o dia, a gente tem que abrir mão do que a gente chama dos alimentos hipercalóricos. A gente tem vários alimentos, vários produtos veterinários direcionados para cães ou para gatos, que são hipercalóricos, que a gente tem que utilizar neste processo e evitar que o animal progrida no processo de caquexia, perda muscular e redução da ingestão calórica. Pontos importantes: a alimentação, ela nunca deve ser uma alimentação forçada. Você não tem que pegar o animal à força e estilar comida boca fora, boca dentro, na verdade, né? É interessante que você tente estimular que esse animal coma, e caso essa opção não seja uma opção viável,
com certeza o médico veterinário que o acompanha vai te passar diferentes possibilidades para que esse animal aumente a ingestão de calorias, como por exemplo a introdução a colocação de uma sonda, a alimentação pastosa, alimentos mais atrativos, mais gordurosos. Mas um ponto bastante importante, quando a gente pensa no que chamam de o crime da doença renal crônica, que a proteína é o nosso grande vilão, a gente tem que pensar que a proteína acaba não sendo o nosso vilão. A proteína é um ponto importante do processo e a gente precisa utilizar proteínas de alta digestibilidade, proteínas que por grama de produto a gente tem uma quantidade bastante significativa de proteínas e que a gente consiga absorver o máximo dessas proteínas dentro do organismo. Então a gente precisa de proteínas altamente digestíveis, digeríveis, proteínas que ele vai usar a maior porcentagem que ele vai comer, ele vai usar no corpo dele, tá bom? Gostou desse vídeo? Aproveita, já segue aqui o canal que toda semana tem pelo menos 2 vídeos aqui que a gente vai falar de assuntos bastante importantes para você tutor, para você veterinário. E aproveita, já conta aqui nos comentários se você é veterinário ou se você é tutor. E já deixa o que você quer ver no nosso próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo.